Seguir os passos de Jesus parece simples quando ouvimos pela primeira vez. Mas quando nós verdadeiramente mergulhamos na caminhada cristã, a gente começa a perceber que seguir os passos de Cristo não significa frequentar uma igreja ou seguir os mandamentos da Bíblia de uma forma mecânica. Seguir a Cristo significa carregar uma cruz todos os dias. E sabe o que é mais legal? Cristo passou por tudo isso muito antes de nós. Essa mensagem já tem ecoado no meu coração há algumas semanas. O que é de fato uma caminhada cristã? Eu separei 10 tópicos que todo cristão passa, que Cristo passou também, para te ajudar a entender o que é seguir os passos de Jesus. Tudo começa com o primeiro amor. É aquele fogo no nosso coração, onde orar é o nosso prazer, ler a Bíblia muito fácil e falar de Deus mais fácil ainda. Jesus também viveu esse amor. Desde o início, desde os seus 12 anos, Cristo já falava: eu quero estar à casa de meu Pai. Ele nos mostra que o amor por Deus deve ser o centro das nossas vidas. Porém, se nós não cuidarmos, esse fogo no nosso coração pode cessar. Ele pode ir aos poucos se apagando. Os prazeres da carne, eles vão tentar nos distanciar desse amor cada vez mais. Mas Cristo nos chama constantemente para voltar ao primeiro amor. O segundo tópico que eu separei é amar a Deus acima de todas as coisas. Isso foi algo que, se Cristo deixou um exemplo nessa terra, foi disso. Amar a Deus acima de todas as coisas, acima das nossas vontades, acima dos nossos sonhos. Jesus não apenas falou desse mandamento, mas ele também o viveu. Ele deixou os céus e a sua glória para poder cumprir a vontade do Pai. Mostrou com a própria vida o que significa amar a Deus acima de todas as coisas. Terceiro, nós temos amar ao próximo. Cristo amou os pecadores, os rejeitados, os traidores, os assassinos, os marginalizados. Ele amou a todos. Ele lavou os pés dos discípulos, curou os doentes. Amar ao próximo foi o reflexo perfeito do amor que ele tinha pelo Pai. Tudo parece muito lindo, amor, amor, amar. E aí vem as tentações, algo que todo cristão passa. Jesus passou 40 dias no deserto. E então, o diabo veio. O diabo veio e ele tentou Cristo nas áreas onde ele estava mais vulnerável. Fome, sede e fragilidade. Mas Cristo venceu. E não foi com força humana, foi com a palavra. Também podemos vencer as tentações se andarmos como Cristo andou. Se meditarmos na palavra como Cristo meditou. Outra coisa muito comum, tópico 5, que todo cristão passa: tribulações. Gente, Jesus ele foi perseguido, rejeitado, traído, crucificado. Ele conheceu a dor, o sofrimento e até mesmo o silêncio do Pai na cruz. Se até o Filho de Deus enfrentou tribulações, quem somos nós para pensar que podemos ter uma caminhada cristã perfeita, sem dificuldades, sem sermos colocados à prova? Mas se Cristo venceu todas essas tribulações, nós também podemos vencer se estivermos firmados nele. Oração e jejum. Todo cristão tem que orar e jejuar. Jesus orava constantemente, antes de milagres, depois de milagres, orava sozinho, orava com os discípulos, orava de madrugada, orava de noite, orava de manhã, orava de tarde. Cristo estava em constante oração. Ele jejuou no deserto e mostrou que o corpo tem que se sujeitar ao Espírito e não ao contrário. Se o próprio Cristo enxergava essa necessidade de orar e jejuar, por que nós não o faríamos? Jesus buscava o Pai todos os dias. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se colocava em dependência. Não fazia nada sem consultar a Deus. Isso nos mostra que a caminhada cristã é uma entrega diária. O tempo de Deus é o Kairos, aquele tempo descrito em Eclesiastes 3:1. Jesus sabia esperar pelo tempo de Deus. Passou 30 anos em silêncio antes de começar o seu ministério. Ele não adiantou o processo. Ele confiava no tempo perfeito de Deus. Seguir os passos de Cristo, por mais difícil que pareça, significa também se entregar ao tempo de Deus e entender que nós estamos sujeitos à vontade dele. É aprender a descansar. 9. Servir. O próprio Filho de Deus falou que ele não veio para ser servido, mas sim para servir. E ele serviu até o fim. Lavou pés, alimentou multidões, entregou a sua vida. Servir para Cristo não era um peso. Ele era a essência do seu amor. Seguir a Cristo é refletir esse mesmo coração. 10. Maturidade espiritual. É algo que a gente só consegue conquistar depois de todo esse processo. Em cada decisão, em cada palavra, cada reação, ele refletia os frutos do Espírito. Ele viveu o amor, a paciência, a alegria, a paz, a bondade e o domínio próprio. A maturidade espiritual é andar como Cristo andou. E nós só vamos conseguir atingi-la quando nós de fato entendermos o que é seguir os passos de Jesus. Seguir aos passos de Cristo não é fácil. É uma luta diária contra o nosso eu. Cristo já passou por tudo isso primeiro e ele venceu. Ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é sofrer, sabe o que é esperar e ele sabe o que é servir. Ir a Cristo é cair e levantar, é lutar contra os prazeres da carne constantemente, é viver uma vida verdadeira.
uma vida que só existe nele. Você sente que se perdeu pelo caminho, que não consegue mais ter esse fogo aceso no seu coração? Lembre-se, Cristo te chama. Segue-me.